O meu primeiro contato com o Laerte foi de uma forma muito curiosa. Eu fui fazer uma palestra na FAO, eu acho que foi na FAO, na Faculdade de Comunicações da USP. Na época, nós estávamos vivendo os anos 70, né? Então era muito comum a gente ser convidado para fazer palestras em universidades, porque a gente, pelo tipo de profissão que a gente desenvolvia como cartunista, como críticos do sistema, né, a gente era muito solicitada a dar opinião. E era muito raro você encontrar pessoas que falavam sobre o sistema, porque o ideal era não se falar, né? As pessoas não... Era mais garantido não comentar nada, né? O sistema da ditadura é uma coisa dessa. E os cartunistas eram o que eles faziam, ao contrário, comentar. a profissão era essa, né? E a gente tinha um tempero nas nossas explanações que era muito importante, que era o humor. O humor permite para você a metáfora de forma absolutamente sofisticada, né? Então a gente podia chamar os generais às falas, quer dizer, era uma metáfora. Quer dizer, não havia como você lidar com a metáfora, porque ela não existe. Mas de vez em quando também. De vez em quando eles eram tão ignorantes que não percebiam a metáfora. Aí a coisa engrossava, né? Mas eu fui fazer uma palestra lá na USP e comentando que havia um interesse muito grande no exercício da profissão de cartunista, exatamente pelo fascínio de você poder dizer as coisas. Então, entre os jovens estudantes, aquilo exercia um fascínio especial. E, além do que, tinha o êxito do Pasquim e da turma do Pasquim, que era uma coisa assim, mitificada, né? O grupo do Pasquim, pessoas inteligentes, lidando com esses perigos que a ditadura criava. E aí eu fui fazer a palestra e a coisa descambou um pouco para o exercício da profissão. Eu falei assim, não, a profissão é fascinante, é muito interessante, mas para você chegar a ter uma posição que te permita exercê-la plenamente, você vai ter que gramar muito, você vai ter que trabalhar, você vai ter que enfrentar redações, você vai ter, enfim, que se submeter aos editores, vai ter que ralar. Eu acho que o termo devia ser exatamente esse, porque aí uma vozinha lá no final, no fim, um jeito magrinho, baixinho, falou, que barato esse negócio de ralar, eu não quero saber de ralar não, meu. E me desafiou, achando que eu estava dificultando, ou alguma coisa assim. Foi uma coisa meio afrontosa, entendeu? E era o Laerte. Aí eu peguei e dei, sei lá, uma sugestão, assim, tipo, né, esses caras que falam de como resolver a vida, né? Tá bom, você não quer, então faça o seguinte, tal, sei lá. E depois, algum tempo depois, ele veio com a turminha lá do bairro do Limão, que era o Angeli, ele, mas o Toninho Mendes, que depois, mais tarde, foi o editor deles, da Círculo Editorial, né? Era uma turma, eram uns 5 ou 6. Mas cartunista é mais ou menos que nem seminarista. Entra 10, sai, vira um padre, né? O resto cai na gandalha, né? Foi exatamente o que acontecia com as nossas gerações que chegaram até hoje. E acho que continua acontecendo. Em Piracicaba surge pelo menos uma dezena de talentos maravilhosos por ano. Filtra, chega um, né? 2, Glauco. Você vê, a gente pega nos dedos da mão. O salão está fazendo 40 anos, já fez 40 anos, e todo ano tem uma renovação incrível, né? Esse pessoal, o Laerte ganhou o primeiro prêmio num dos salões, logo no início, mas eles não eram muito a favor, não, porque o salão, ele de certa forma, ele procurava organizar um pouco a fluência para novos cartunistas. E qualquer tipo de sistematização para aquela geração era sinal de aprisionamento. Nós éramos muito livres para aceitar sistemas. Sistema compreende uma forma permanente de fazer a coisa, né? Então ele foi um dos premiados desse salão. Eu estou falando porque eles não eram muito a favor, mas foram ao salão e ganharam prêmios. Ele, o Angeli, o Chico Caruso, Paulo Caruso, que era a turminha que contestava o salão, mas ao mesmo tempo comparecia.